Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência à nossa abordagem semanal que estamos fazendo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Se você não acompanhou, está disponível nas nossas plataformas o vídeo 1 e o vídeo 2. Seria o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Efésios, tá bom? Você pode vê-lo pela página Pastor Messias Bueno no Facebook ou no YouTube, no canal Sementeira 1. Hoje nós vamos abordar o capítulo 3. O capítulo 3 nós vemos Paulo falando sobre unidade, né? Nós já comentamos que Paulo ele vai falar sobre unidade do capítulo 2 até o capítulo 4, né? Do capítulo 2, verso 11 até o 4, mais ou menos a metade do capítulo 4. Não me recordo até qual versículo. E o capítulo 3, ele vai falar desta unidade, tá? E Paulo, ele vai fazer uma oração aqui desse capítulo. E essa oração começa no verso 14. Uma oração bastante importante, porque o que ele fala nessa oração tem aspectos doutrinários. Mas antes dele fazer esta oração, ele fala um pouco a respeito dele mesmo, ou seja, do seu apostolado, e fala sobre um mistério. Se refere a um mistério. Vamos ver o que se trata, tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 1. O título aqui é A Vocação dos Gentios e o Apostolado de Paulo. Verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Tá? Nós vemos, não sei se você se recorda, nós falamos que essa é uma das 4 cartas da prisão, né? Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemon, quando estava preso em Roma. É por isso que ele usa essa expressão aqui, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não quer dizer que Cristo o aprisionava, mas sim que ele estava aprisionado por causa de Cristo, por servir a obra de Cristo. Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Só lembrando, né? Talvez você não saiba, gentio é todo o povo que não é judeu, tá? Então Deus escolheu a nação judaica, os judeus, né? No Antigo Testamento Deus tratava com esta nação, e nós vimos que agora Deus trata com Cristo, a igreja de Cristo, que é universal, judeus e gentios juntos. Então gentio é todo aquele povo que não é judeu. Verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Então Paulo está dizendo que Deus revelou a ele, né, pela graça, uma dispensação a respeito dos gentios, a respeito dessas outras pessoas, que seriam os gentios. Quando ele fala isso, essa graça revelada a nós, ao longo do texto nós vamos ver que não somente a Paulo, mas aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. E assim se completa a revelação de Deus pelas Escrituras. Verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então nós vemos que Paulo ele vai falando aqui de um mistério, tá? Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Isso quer dizer que os cristãos de hoje, do período após o complemento das Escrituras, eles recebem essas revelações de mistérios para mostrar a outras pessoas também? Não é isso que está dizendo aqui, tá? Se nós vermos todo o contexto bíblico, nós vemos que todos esses mistérios que foram revelados aos profetas e aos apóstolos, todo o mistério de Deus,
foi revelado pela Escritura, foi esclarecido. Era mistério anteriormente, mas após os apóstolos, mesmo aquela palavra que Deus deu para os profetas e tudo mais, os apóstolos codificaram tudo. Então Deus deu a revelação para os apóstolos, explicando todo o mistério. Então nós vemos na Escritura, né, o mistério da fé, as Escrituras revelam. O mistério do amor, as Escrituras revelam. O mistério da piedade, as Escrituras revelam. Este mistério aqui que Paulo fala, que é a vocação dos gentios, as Escrituras referem. Olha só a explicação do mistério aqui no verso 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Era mistério isso para os judeus. Os judeus achavam que o Evangelho seria só para eles. Mas Deus, o propósito de Deus era um Evangelho universal, uma igreja universal. Pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações fazendo parte da sua igreja. Então esse mistério que está sendo revelado aqui é o mistério da vocação dos gentios, só isso. E todos os outros mistérios, a não ser datas e épocas, que isso é da exclusividade, é reservado para a exclusividade da autoridade, a autoridade exclusiva de Deus, datas e épocas. Isso não nos é revelado quando as coisas vão acontecendo. Por exemplo, quando Cristo voltará, não nos é revelado. É revelado sinais que está próximo. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, fique atento porque está próximo a vinda. Mas não é revelado o dia, a hora e tal. Então, com a exceção de datas e épocas, que é para a autoridade exclusiva de Deus, todos os outros mistérios já foram revelados pelas Escrituras. Tá? Vamos ler novamente, nós já lemos, né? Mas vamos ler novamente Romanos 16. É por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E não mais revelações que pessoas tenham e tudo mais. A Bíblia já revelou tudo, né? Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então os mistérios já foram revelados para nós obedecermos por fé. Se Deus ainda tem mistérios que não nos foi revelado e tudo, nós não temos certeza, nós não temos onde fundamentar a nossa fé. Nossa fé é vaga, é como construir na areia. Nós não temos fundamento firme ainda. Mas o fundamento é Cristo, é a rocha. E todo esse mistério, ele já foi revelado. Por isso nós nos fundamentamos nas Escrituras. Tá? Então nós vemos que todo o mistério já foi revelado nas Escrituras. E aqui, aos Efésios, no capítulo 3, Paulo está revelando o mistério da vocação dos gentios. Vamos ler aqui o verso 6 e o verso 7. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo foi concedida a ele essa graça de ser apóstolo, então ele recebe a revelação. Os apóstolos recebiam a revelação de Cristo e lançavam as doutrinas, as bases doutrinárias, os fundamentos doutrinários da igreja, de forma que não existe novas revelações, novos mistérios, e por isso não existirá novas doutrinas. As doutrinas são essas doutrinas apostólicas, que já foram reveladas na Escritura, né? Então nós vemos que ele está revelando aqui o mistério da vocação dos gentios.
Esse capítulo 3, que fala essa revelação do mistério da vocação dos gentios, em que os gentios também serão convertidos a Cristo, não todos, claro, né? Mas haverão convertidos de Cristo, uma multidão que ninguém pode contar, de judeus e gentios, de todas as nações, que está sendo revelado aqui no capítulo 3, deve ser estudado juntamente com os capítulos 10 o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Romanos. O capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Romanos, eles mostram como que o evangelho chegou aos gentios, tá? E vamos dar uma olhada como isso aconteceu. Romanos capítulo 10, verso 11. Romanos capítulo 11, verso 25. Nós temos que estudar, é que não temos tempo aqui, mas na sua casa estude o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Romanos, para entender bem o mistério da vocação dos gentios. Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esse mistério é o seguinte, que Deus endureceu em parte o coração dos judeus, não todos, de uma parte, para que recusassem, rejeitassem a Cristo, e assim os judeus levariam então o evangelho para os gentios, levariam para outros povos. E a igreja então cumpriria o propósito de Deus de se tornar universal. Algumas pessoas, quando leem lá em João capítulo 1, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Algumas pessoas, quando leem esse versículo, veio para os seus, mas os seus não o receberam, afirmam que isso é a liberdade, é o livre-arbítrio dos judeus, por não receberem a Cristo. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Essas pessoas dizem assim, olha, os judeus tinham livre-arbítrio, tá? Não, é exatamente o contrário disso. Os judeus não o receberam justamente por não terem o livre-arbítrio. Não tinham livre-arbítrio. Eles não o receberam porque Deus endureceu o coração deles para que o evangelho chegasse aos gentios, né? Vamos ler de novo, capítulo 11, verso 25 de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. 2 pontos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Só após o evangelho se tornar universal e tudo, que começaram o evangelho ser aberto novamente e começou um crescimento do número de judeus convertidos. Segundo uma estatística do judaísmo ortodoxo é aquele que rejeita Cristo. Até 1967, não havia nenhuma igreja de judeus convertidos. A partir de 1967 até 1970, já tinha 800 igrejas. Então, em um determinado momento da história, parece que os olhos deles começaram a ser abertos, né? Claro que haviam judeus convertidos antes disso, lógico que sim, mas nenhuma igreja judaica messiânica antes desse período. Então, o que nós entendemos aqui? Que o mistério que Paulo está se revelando é que Deus endureceu o coração dos gentios, dos judeus, em parte, não todos, porque muitos judeus se convertiam e pregavam o evangelho, mas endureceu de parte deles, para que rejeitassem, e este evangelho então fosse pregado aos gentios, e a igreja cumprisse o seu propósito de Deus, de se tornar universal, tá? Então é este mistério que Paulo está se referindo no capítulo 3 da carta aos Efésios. Vamos ler o verso 8 e o verso 9. A mim, o menor de todos os santos,
me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Até aqui, depois vamos ler a parte B do verso 10. Então, Paulo, ele fala, olha, essa revelação, essa graça foi dada a mim, o menor dos santos. Então, Paulo, ele se dirigia a ele mesmo como o principal dos pecadores e o menor de todos os santos. Tá? Então, nós sabemos que a humildade, ela é uma característica da maturidade espiritual. Se uma pessoa no meio cristão, ela não demonstra ser uma pessoa humilde, se ela não tem humildade para aceitar até mesmo uma correção muitas vezes, uma disciplina, para ter um voto vencido numa reunião eclesiástica, se essa pessoa não demonstra uma humildade até mesmo na sua vida secular, ela precisa ainda passar pelo processo do amadurecimento, porque a humildade, ela é uma característica, ela é uma característica fundamental, tá? Que não pode ser desassociada de um cristão maduro. O cristão maduro, ele é humilde, porque ele sabe que todas as coisas procedem de Deus. Até mesmo esse mistério, que a igreja é universal, porque isso procedeu de Deus. Porque Deus endureceu em parte o coração dos judeus para que o evangelho chegasse aos gentios também, e não ficasse só entre eles ali. Então todas as coisas, elas procedem de Deus. Então isso gera humildade. Quando nós pensamos que somos nós que escolhemos a própria salvação, nós que escolhemos seguir a Cristo, que nós temos um coração bom, que nosso coração é grande, que nós somos pessoas boas, que nós não temos pecado, que nós somos fiéis. Quando nós começamos a pensar assim sobre nós mesmos, nós nos ensoberbecemos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos como a Bíblia, da perspectiva da revelação de Deus, como são as coisas, nós vemos que essas coisas são todas misericórdia de Deus. Se não estamos vivendo em pecado, é pela misericórdia de Deus que está nos sustentando, porque o pecado tem consequências. Se cultuamos, se estamos em comunhão, é pela misericórdia de Deus que nos mantém ali na comunhão. Se conseguimos entender o Evangelho intelectualmente, é pela misericórdia de Deus que está nos abrindo os olhos. Se entendemos espiritualmente, é a misericórdia de Deus que está nos fazendo nascer de novo para seguirmos o Evangelho. É por isso que nós clamamos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. E sabemos que essas coisas, elas não procedem de nós mesmos. Como nós vimos no capítulo 2, né? É pela graça de Deus mediante a fé, para que ninguém se glorie. E a fé é um dom de Deus, ou seja, um presente de Deus para o homem. A fé procede de Deus. A fé para o homem crer, ela procede de Deus. Por isso que se nós estivermos entendendo bem essa soberania de Deus e a pequenez do homem, que é passível de condenação pelos seus pecados, nós devemos clamar a Deus que abra os nossos olhos espirituais e tenha misericórdia de nós e nos aceite no seu reino santo. Nós temos que pedir a Ele e não aceitá-lo. Nós temos que pedir que Ele nos aceite. Nós aceitamos, é claro, aceitamos a palavra. Mas só vamos aceitar essa palavra, só vamos aceitar nos submeter a Ele após sermos convencidos pelo Espírito Santo. Então nós temos que pedir para Ele que Ele nos convença, que Ele nos aceite no seu meio, que Ele abra os olhos espirituais. Lemos aqui o verso 10, né? Vimos a parte A do versículo 10. Vamos ver a parte B, mas vamos ver o versículo inteiro. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui se refere a anjos e demônios, principados e potestades nas regiões celestiais. Se refere tanto a anjos, anjos bons, anjos de Deus, como a demônios.
para que eles tomem conhecimento agora, através da igreja, dessas coisas. Isso pode parecer muito estranho para muitos ouvidos, dependendo da tradição que você aprendeu, da fé que você abraçou no passado, como você foi instruído na fé, né? Ou até mesmo de forma familiar, ou até mesmo se você desenvolver um pensamento acerca de Deus e o diabo através de filmes, livros, histórias que você tem ouvido, né? Muitas pessoas pensam que os anjos e os demônios e Satanás, eles sabem todas as coisas. Isso é um erro. Eles precisam aprender, eles estão aprendendo de Deus exatamente como os homens. Como os homens também estão aprendendo, através dos mistérios revelados à igreja. A igreja é a união dos santos, a comunhão dos santos que Deus foi juntando ao longo do tempo. E com isso vai vindo as instruções de Deus, essa palavra revelada vai se iluminando. Agora está sendo conhecido, né? Agora eu digo desde 2000 anos para cá, quando Paulo escreveu essa carta, por exemplo. Quando a igreja foi sendo organizada, sendo conhecido de principados e potestades. Eles não sabem tudo, eles vão aprendendo. O único ser que sabe tudo é Deus. Não existe ninguém onisciente, nenhum ser, nem visível, nem invisível, que seja onisciente, ou seja, que conhece todas as coisas, a não ser Deus. Você quer ver, por exemplo, Satanás se equivocando? Satanás demonstrando uma opinião errada, uma visão errada das coisas, ele simplesmente não sabe, não sabe. Se nós olharmos lá Jó, capítulo 1, acho que é o verso 11, livro de Jó, capítulo 1, verso 11. Livro de Jó, capítulo 1, verso 11. Olha só o que diz aqui. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó está falando com Deus. Se Jó Satanás está falando com Deus. Se Satanás soubesse que Jó não iria blasfemar, ele não ia falar isso para Deus. Então ele achava mesmo que se Deus tirasse toda aquela riqueza e prosperidade que Jó tinha, Jó iria blasfemar contra Deus. Ele achava isso, ele pensava isso. Satanás não é onisciente, Satanás não podia prever o que Jó ia fazer. Satanás, talvez por conhecer, por ser astuto e conhecer o comportamento humano, supunha que Jó iria blasfemar se Deus tirasse tudo aquilo que ele tinha. Porque ele era um homem muito próspero, muito realizado, muito feliz. Então, se Deus tocasse em tudo aquilo lá, Satanás achava que Jó provavelmente iria blasfemar. Mas ele se enganou. Ele se enganou porque ele não é onisciente, ele não pode prever, ele não sabe, ele não conhece. Também, não temos tempo de ver, mas a tentação de Jesus também, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Jesus tinha que passar por esse processo aí no seu ministério terreno, de ser tentado. E Satanás o tentou mesmo, porque Satanás não sabia, Satanás poderia saber que a natureza divina de Cristo é perfeita e não ia ser contaminado pelo pecado. Mas ele não sabia que a natureza humana que Cristo havia tomado ali, que essa natureza também iria passar sem pecar. E ele tentou Cristo. Ele achava que era possível, já que Cristo tinha natureza humana, quem sabe ele não pecaria também. Então Satanás, ele não sabe todas as coisas. E os anjos não sabem todas as coisas. E esse versículo, embora ele pareça estranho, ele está escrito de forma muito clara. Não há o que questionar na declaração do versículo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Se torne conhecida, vírgula, agora, vírgula, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então anjos e demônios, eles não sabem tudo. E eles vão aprendendo, e conforme Deus vai ensinando a sua igreja, eles vão aprendendo também. Veja o poder da igreja. Veja porque a igreja é tão combatida ao longo dos tempos. Veja porque existem tantas pessoas que são conhecidas aí como desigrejados, que combatem a igreja organizada. Veja que espírito está por trás disso.
Porque olha que poder que é quando a palavra de Deus ela é manifesta. Mas a sã doutrina, a verdadeira palavra, somente a palavra revelada na Bíblia, sem a opinião humana de ninguém. Somente um mistério revelado pelas Escrituras, conforme vimos. Revelado pela Escritura profética, que é a palavra que Deus nos revelou. Bom, vamos ler aqui o 11 até o 13. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então a igreja está sendo ensinada, o apóstolo Paulo está sofrendo por amor a Cristo, os apóstolos foram chamados para sofrer por Cristo. Paulo diz que para ele é como se Deus tivesse colocado os apóstolos como espetáculo no mundo, escória, lixo entre as nações, porque eles suportam adversidades que outros cristãos não têm passado, nem nunca vão passar. E finalmente entramos na oração de Paulo, o tempo está terminando, né? No final do capítulo aqui, Paulo faz uma oração, começa no verso 14. Vamos lá. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A ação de Deus no homem, no interior do homem, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Da mesma forma que o cristão maduro, ele é humilde, o cristão maduro também ama. Porque o cristão maduro que não demonstra amor, que não tenha amor pelas pessoas, ele busca a verdade em amor, ele não vai abrir mão da verdade. Às vezes ele vai ser duro, porque ele não vai abrir mão da verdade. Mas ele não vai deixar uma pessoa passando fome, passando sede, passando frio, ele vai amar as pessoas, e vai se compadecer, e vai tentar ensinar essa palavra de vida para alguém. Tá? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Largura. Vamos analisar isso só rapidamente, né? Que ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. Largura porque abrange todas as nações. O propósito de Deus, o plano de Deus para o homem e o seu amor, abrange todas as nações. Se você olhar lá Marcos capítulo 16, verso 15, por isso fala largura. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a oferta é para o mundo inteiro, o convite é para o mundo inteiro. Onde tiver um filho da paz, ele vai aceitar, vai se submeter a Cristo. Aonde chegar essa mensagem, e ali tiver um filho da paz, esse filho da paz vai se submeter a Cristo. Esse filho do reino será alcançado pela mensagem do Evangelho. Então a largura é abrangente, é o mundo inteiro. O comprimento abrange todos os tempos e todas as eras. Se você quiser analisar a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não está demorando, ele está sendo longânimo, porque o cumprimento alcança todas as eras. Talvez ainda pessoas que ainda vão nascer precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Filhos da paz que ainda vão nascer. A altura se estende do céu à terra. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8. Filipenses 2, 6 a 8.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que essa altura se estende do céu à terra. Ele estava no céu e veio à terra. E estará no inferno, reinando. Jesus, ele é onisciente e reinará inclusive no inferno. Isso também pode parecer estranho, dependendo do seu ouvido, como foi treinado, que doutrina você aprendeu. Mas Cristo é Rei universal. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, no lago de fogo. O inferno será lançado lá, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Será torturado, atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro. Ou seja, Cristo, ele é onipresente, reinará no universo inteiro. Não é o diabo que vai ficar reinando no universo, torturando as pessoas, não. Cristo reinará, punindo o mal. E finalmente, profundidade, ou seja, suportou tudo para expiar os nossos pecados. Esse ser tão poderoso, esse Deus tão poderoso, que reina no universo inteiro, sobre tudo. Ele se fez homem, suportou tudo para que você tivesse seu pecado perdoado. E eu o meu. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. E finalmente, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, capítulo 3 fala da unidade que a igreja trouxe. Judeus e gentios. E o propósito de Deus era essa unidade. E o mistério que fala aqui é a vocação dos gentios. Então, mais uma vez, eu te digo, se você tem um coração duro e resistente, esse coração vai te levar para o inferno. Troque isso por um coração penitente. Clame a Deus que te alcance com a sua graça. Esse ser que reina em tudo, no universo inteiro. Não existe um canto do universo onde ele não reinará e onde ele não reina. Peça a ele que tenha piedade de você, como de mim também, e que nós possamos encontrar salvação em Cristo. E procure cada vez mais aprender da sua santa palavra, porque é a revelação da palavra que conduz à vida. Que Deus abençoe a sua vida.